uma noite gloriosa. E eu creio que a presença do Espírito Santo vai queimar, vai arder sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso culto, recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queria chamar aqui o Natan para trazer uma palavra inicial aos nossos corações, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, amém? Shalom, igreja. Abre a sua Bíblia no livro de Levítico 6, 12. E o fogo que está no altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá ordem ao holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Essa passagem, pelo que eu entendi, ela quer dizer que nós somos o sacerdote do fogo do altar. O sacerdote, ele tem que saber manter o fogo aceso do altar, sempre mantendo aceso, e a gente consegue fazendo isso simplesmente por meio de oração, jejum e santificação. Um avivamento não consegue seguir em frente sem nenhum sacrifício. Por isso mesmo, o que a carne ela pede, ela é, como posso dizer, ela é um prazer para ela. Mas aquilo que a gente deve se alimentar, a carne coloca como sacrifício. E para mim, esse sacrifício que a carne fala, que a carne ela fala que é um sacrifício, para mim, eu vejo que isso é o que está na Bíblia, que é o que está nesse versículo. A carne, ela pede baladas, ela pede ficar na boate, prostituição, várias outras coisas. Mas quando a gente se alimenta na palavra, faz as orações, faz o jejum, a gente escolhe honrar, servir, a gente escolhe tudo aquilo que a Bíblia diz, a carne ela se mostra que é um sacrifício. E por meio disso a gente consegue viver mais a igreja, ter mais um avivamento, conseguir deixar o fogo que está no altar mais forte possível para todos que estão, na igreja, todos aqueles que vêm para visitar, entendam e saibam que essa igreja é uma igreja de avivamento. E sempre temos que deixar a igreja em avivamento, porque essa é a palavra de Deus. Ele não quer uma igreja fria, não quer uma igreja parada, sempre quer uma igreja louvando com todo o coração. Muito obrigado pela oportunidade. Fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento.
seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há eu quero me entregar a ti. Que o nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os corações esquecidos. Hoje que vale as harmonias mais brilhantes, não há verdade em nós. Hoje que vale não ter nada, tirar meu corpo, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alega a ti, não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alega a ti, se meu coração não briga por ti. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, verdade em nós. Te dá meus lábios, minha alma.
não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, que nessa noite você possa cantar como se eu fosse o seu último dia. Que não venha cantar como qualquer outro hino. Você venha encher esse hino com todo o seu fôlego de vida. Que você venha cantar com toda a honra e toda a glória. Que o nosso louvor não seja fingido, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas? Cante, cante, cante. Verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Eu quero me entregar a ti. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater
eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes. Só tô te esperando, Deus. Vamos dançar. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar. Vem, Jesus.
venha morar aqui entre nós, Deus. Venha encher esse lugar com o teu Espírito. Venha tocar no coração de cada um dos jovens que estão aqui, ó Deus. O Senhor venha mostrar para eles que o Senhor é o único, a verdade e a vida, Pai. O Senhor venha tocar e enchê-los com o teu Espírito. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Cante, cante, como se fosse seu último fôlego de vida aqui na terra. Teu noivo esperado. Vem morar em nós, ó Deus. Vem morar. Pode morar aqui. Quantos estão felizes de estar nesse lugar? Você está feliz? Nós estamos aqui fazendo aquilo que Maria fez, escolhendo a boa parte. E eu posso glorificar a Deus pela sua vida, porque você está aqui e dizendo ao inferno: nada me para enquanto eu estiver na casa do Senhor. Amém? Você crê nisso? Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o teu sustento que tinha. Amém? Bom, Jesus conta isso em reflexão a nós sobre a oferta, para nos mostrar que Ele não precisa do seu resto. Jesus, Ele é dono do ouro e da prata, e disso nós sabemos muito bem. Ele não precisa daqueles R$100 que você deixa no final do mês. Ele quer ser a sua prioridade. Você tem colocado Jesus como a prioridade na sua vida? É os primeiros R$100, é os primeiros R$10 que você ganha do seu pai, da sua mãe. Sabe aquela mesada que você ganha semanalmente do seu pai, da sua mãe? Que você ganha R$20? Tira 5 e deposita, que você vai ver o quanto Jesus dobrará aquilo na sua vida. Jesus, Ele tem que ser sempre prioridade na nossa vida, porque Ele sendo prioridade, Ele faz muito mais. Jesus, Ele não precisa: Jesus, eu vou dar se sobrar do meu salário. Jesus, eu vou dar se sobrar da minha mesada. Não, Jesus não precisa disso. Jesus não precisa disso. Ele quer ser o primeiro sempre. Sabe por quê? Porque o seu salário foi Ele que te deu, a sua mesada foi Ele que te deu. Então você retribuindo, entregando novamente, é você dizer a Jesus: Jesus, obrigado, eu sou grata por aquilo que o Senhor tem me dado e tem provido para minha casa. Porque quando você dá os primeiros R$100 do seu mês, você pode ver que nada falta o resto do mês inteiro, porque você colocou Ele como prioridade. Eu quero pedir que os irmãos guardem essa palavra no coração de vocês, porque a prioridade, ter Jesus como prioridade, é a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Eu quero orar pelos dízimos e as ofertas e pedir que vocês deem com o coração cheio de alegria, deem com o coração grato. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo, Deus amado, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e eu te apresento, Senhor, os filhos que irão ofertar e dizimar nessa noite. Senhor, dobre, Senhor, o salário, provê, ó Pai, na casa deles, em nome de Jesus, ó Pai, não deixe que falte nada, guarde, Senhor, as finanças dos teus filhos, repreenda todo mirgador e devorador, ó Pai, da finança que eles têm, Senhor, tudo aquilo que Satanás quer, Senhor, fazer, ó Pai, nas finanças deles, que venha a ser repreendido em nome de Jesus, Senhor. Podem vir ofertar. Amém. Quero apresentar os visitantes da noite, amém? Solange, amém? Que Deus cuide da sua vida sempre. Damião, Luan, Enzo, Emanuele, Érica, Robson, Maria, Marilene, Flaudiano, missionária Thalita, Beatriz, Fabrício, Sheila. Faltou alguém? Isabelle. Amém? Quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Aplauda a Deus, igreja, por essas vidas que estão aqui hoje. Aqui estamos nós, Senhor, reunidos mais uma vez diante da Tua presença. Ah, Senhor, já te agradecemos pela Tua glória sendo manifestada neste lugar. Porque o lugar primeiramente é Teu, ó Pai. A honra é Tua, a glória é Tua, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim eu te apresento, ó Pai, a cada família aqui representada, Pai. A cada um, Senhor, em nome de Jesus, que representa uma família neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que conhece o profundo e o oculto de cada um. O Senhor é o que conhece a casa, Senhor, o lar, a família, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, alcança. Alcança, Senhor, aonde a minha mão não pode alcançar. Coloca seus olhos, Senhor, aonde o meu não posso enxergar. Mas cremos, Senhor, temos a convicção, ó Pai, que o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que refaz. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que restaura. E o Senhor é o Deus que cura também. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, sopra, Senhor, na Tua igreja. Sopra, Senhor, a cada lar aqui representado. Sopra, Senhor, naqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. O Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus que conhece. Em nome de Jesus, ó Pai, assim eu te peço e já te agradeço, ó Pai, porque tudo aqui é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Shalom, igreja. Amém, igreja. Apresentando para vocês aqui o grupo do Namai, né? Todos acho que já conhecem, aos que não conhecem, sejam bem-vindos. E aqui é o grupo do Namai. As meninas vão apresentar agora um louvor para vocês. Amém? Deus abençoe. Ter a presença de novo. Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez.
seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Então mais uma vez o fogo do selo de Deus vem, 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 vem. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder no coração dos filhos. Mais uma vez uma geração que se levanta pela honra do nome do Senhor. Mais uma vez o fogo do selo de Deus. Mais uma vez com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Deixando o filho até que ele venha e chova a justiça. A graça e a paz a todos, amém? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz, é uma noite muito especial, culto de adolescentes, onde a gente pode ver o trabalhar de Deus e o manifestar da glória de Deus, amém? E esse tema é um tema muito importante, marcados pelo fogo, e eu orei ao Senhor por esse dia, por esse tempo, e pedi ao Senhor que me direcionasse uma palavra. E eu posso ver que Deus já agiu nesse lugar de tal maneira que se eu fosse para casa eu já estava cheio da presença de Deus. Eu não sei você, mas eu já estou cheio, amém? E eu quero partilhar um texto que Deus colocou no meu coração, quero partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Natan trouxe uma introdução daquilo que vou ministrar aqui essa noite, amém? O texto que ele leu no início é o mesmo texto que eu vou caminhar com vocês aqui, e eu quero ser muito breve e rápido com aquilo que Deus tem para nós essa noite, amém? Abra comigo, primeiramente em Atos capítulo 2, eu quero falar um pouco sobre fogo. Nosso tema é marcados pelo fogo, e a gente precisa entender o que é o fogo de Deus, amém? Eu quero combinar uma coisa para vocês, para a gente ficar bem dinâmico. Em alguns momentos da ministração eu vou dizer assim: quem manda fogo tem fogo, e vocês vão responder assim: quem manda fogo tem poder, amém? Então vamos combinar? Quem manda fogo tem fogo. Quem manda fogo tem poder. Mais uma vez: quem manda fogo tem fogo. Quem manda fogo tem poder. Você crê nisso que você acabou de falar? Que quem manda fogo tem fogo, e quem manda fogo tem poder, amém? Então vamos ao texto, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso de 1 a 4, nós vamos ver. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, assim como nós estamos hoje. De repente, veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estávamos assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles.
E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Amém? Põe a mão no teu coração que eu quero orar por você nesse momento. Amém? Pai, é a tua palavra, Senhor. Eu peço a ti, ao teu Espírito Santo, que venha trabalhar no nosso meio. Eu declaro e profetizo que esse lugar é teu, essas vidas que aqui estão pertencem a ti. Viemos aqui nesse culto para te adorar e te bendizer. Tu és o centro de tudo, Tu és o centro do nosso querer, da nossa vida, da nossa vontade. Fala conosco, incendeia o nosso coração. A gente precisa sair daqui como uma direção, com uma palavra, e o Senhor tem essa palavra para nós. Que a Tua palavra seja clara como o sol ao meio-dia, traga revelação, inspiração, discernimento, correção. Ó Deus, fale conosco, e estamos atentos para ouvir a Tua voz. Que nada e ninguém atrapalhe o teu mover e o teu agir nesse lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode tomar assento. Quero trabalhar sobre o tema fogo. E a gente precisa entender um pouco sobre o fogo. O termo fogo, ele foi incluído na vida do homem no dia de Pentecostes. E o que é Pentecoste? Pentecoste é derivado de 5 décimas. As 5 décimas, ou seja, derivado do termo penta, 5 décimas. Jesus Cristo, ele ressuscitou no domingo pela manhã, e ele ficou 40 dias ainda na terra, preparando os discípulos. E no 40º dia, ele, depois disso, da ressurreição, ele ascende ao céu, ele volta para o céu, mas ele diz assim: olha, eu estou indo para o céu, mas eu vou deixar alguém com vocês. Eu vou preparar lugar, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Pois bem, ele estaria indo para o céu, mas ele disse que não nos deixaríamos órfãos. Viria alguém após ele, e esse alguém é o Espírito Santo. Pois bem, no 50º dia, nos 50 dias daquele dia que Jesus prometeu, aquele que ele prometeu veio, desce ao céu. O Espírito Santo agora está no nosso meio, ele desce ao céu depois da ressurreição. E trata-se exatamente desse texto que li a vocês. Quando o Espírito Santo ele desce do céu, há uma manifestação da glória de Deus. Deixe-vos fazer entender algo. A descida do Espírito Santo aconteceu num dia como esse, num culto onde existiam pessoas. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, congregados no mesmo lugar, com algo em comum, procurando o ideal em comum, clamando no mesmo sentido. E agora o Espírito Santo ele desce. Ele desce, ele age, e a Bíblia diz que existiam ali pessoas desejosas. Era um culto comum que se tornou incomum, porque agora o Espírito Santo estava ali. E eu quero declarar e profetizar que o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. E se você desejar, algo novo vai acontecer na tua vida. Se você desejar, o fogo de Deus pode te pegar aí aonde você está, incendiar a tua vida, incendiar o teu coração e mudar completamente a tua história. Porque aonde há um mover de Deus, aonde há pessoas desejosas, o Espírito Santo desce e age e transforma e renova. Quantos creem nisso? Fala, eu creio. Havia ali então um derramar do Espírito. Os discípulos estavam reunidos e houve uma potencialização, houve um avanço no reino. Eu não tenho dúvida, irmãos, o fogo ele vem de Deus. Você tem dúvida disso? O fogo ele vem de Deus. Mas é importante, agora que nós já sabemos que o fogo ele vem de Deus, a pergunta que fica é: como manter o fogo aceso? Essa é a pergunta que vai nos permear essa noite. Eu já sei que o fogo ele vem de Deus, através do Espírito Santo que desceu na terra para estar conosco. E a Bíblia diz então que o fogo, nós já entendemos e lemos que o fogo vem dele. E a pergunta que fica é: como manter esse fogo aceso?
É isso que a gente precisa entender. E é com essa palavra que nós temos que sair daqui essa noite. Como manter a chama acesa dentro de mim. Porque tem momentos, tem situações das nossas vidas que o fogo, as pessoas vão querer apagar o fogo que há dentro de nós. Há problemas que nos rodeiam, que faz com que o fogo tente se apagar. Há situações, há doenças que enfrentamos, há enfermidades que enfrentamos, há problemas no casamento que enfrentamos, há problemas na escola que enfrentamos, há problemas na adolescência que enfrentamos, que faz com que o fogo se apague da nossa vida. Mas o recado que nós temos, que eu tenho de Deus para a tua vida é: como manter essa chama acesa? E o texto que vai nos permear, porque mais importante do que receber o fogo, mais importante do que sair daqui cheio, avivado, com a chama acesa, é entender como manter essa chama acesa, porque é isso que vai nos alimentar, é manter a chama acesa. E eu quero liberar essa palavra de Deus para a tua vida. Você quer receber? Porque afinal de contas, quem manda fogo tem fogo. Quem manda fogo tem fogo. Tem poder, e o poder vai nos invadir essa noite. Você crê nisso? Agora vamos ao texto que Natan iniciou, Levíticos capítulo 6, verso 8. Levíticos 6. Eu gosto muito desse texto, é um texto que fala muito ao meu coração. NVI, isso. Diz assim o texto, Levítico 6, 8, nós vamos até o verso 13, diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e aos seus filhos, esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ficar queimando todo dia e toda noite, até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho, seus calções de linho por baixo, retirará a cinza do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois trocará de roupa e levará a cinza para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, preste atenção nisso, toda manhã o sacerdote acenderá a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deverá ser mantido continuamente aceso no altar, e jamais deve ser apagado. Amém? O que vemos aqui, irmãos, é uma ordem de Deus, de como tem que ter sido feito o holocausto. No Antigo Testamento, as ofertas, elas eram entregues para expiar o pecado do povo, ou seja, o pecado do povo momentaneamente. Alguém pecava, entregava algo, entregava uma oferta, mas agora Jesus, ele é o nosso sacrifício vivo. Você crê nisso? Jesus é o nosso sacrifício vivo. Ele veio à terra sem pecado, ele foi o nosso sacrifício completo, e a gente não precisa mais entregar sacrifícios de animais no altar, porque afinal de contas nós estamos livres de todo o pecado, de todo o juízo e de toda a contaminação. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Levante a tua mão, porque existem algumas pessoas que recebem a acusação diária do inimigo, e eu quero profetizar que nenhuma condenação há sobre a tua vida. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e dos seus pecados eu não me lembro mais, diz o Senhor. Tudo aquilo que nós passamos ficou para trás, todas as situações que enfrentamos, a Bíblia diz que Ele veio para quebrar toda maldição sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e eu quero declarar e profetizar que nenhuma condenação há sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos livres.
Mas a função do texto que li a vocês, a função do sacerdote aqui era colocar lenha para que o fogo continuasse aceso. Era continuar lenha, colocar lenha. Então o papel de Deus é o fogo e o nosso é o combustível. O papel de Deus, eu repito mais uma vez, o papel de Deus é o fogo e o nosso é o combustível. A gente precisa alimentar esse fogo diariamente. A gente precisa colocar lenha nesse fogo, nessa chama que há dentro de nós, nessa chama do mover do Espírito Santo. A gente precisa colocar lenha, cada dia, ainda que as situações peçam algo ao contrário, coloque lenha nessa situação. Peça para o Espírito te direcionar, peça para o Espírito cuidar de você e coloca lenha. Ativa essa lenha na tua vida, ativa tudo aquilo que te faz parar. Ativa e coloca fogo, e coloca lenha, e acende a lenha, e põe mais lenha, e dia após dia. A Bíblia diz no texto que li a vocês, que o fogo deverá ser mantido continuamente aceso, não pode apagar, porque fogo quando apaga, dá trabalho para acender. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de interior, e toda casa de interior, principalmente em Minas Gerais, há um fogão de lenha ali. E a lenha do fogão de lenha, ela é mantida praticamente acesa continuamente, porque se apagar de vez, dá trabalho para fazer pegar novamente. Então mesmo que o fogão não esteja sendo utilizado, há uma lenhazinha ali, alguém está colocando, o fogo está brando, mas a lenha ali, porque ele não pode apagar. E assim é o fogo de Deus na tua vida. Não deixe esse fogo apagar, não deixe esse fogo morrer dentro de você. Mantenha sempre acesa a chama, dia após dia, peça para o Espírito te ajudar, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, tenha certeza que o Deus de paz, a Bíblia diz que Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ainda que o inimigo esteja lançando situações na tua vida, eu quero declarar que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, amém? O que mantém o fogo aceso é o sacerdote colocando lenha, combustível, a cada manhã. É isso que vai nos manter de pé, irmãos. É isso que vai nos manter de pé, adolescentes, numa geração que ninguém acredita na gente, numa geração que as pessoas falam um monte de besteira sobre nós. É o fogo de Deus que vai nos manter de pé, é o fogo de Deus que vai nos manter firmes e inabaláveis. E isso, irmãos, é um romper das trevas. Quando a gente coloca lenha no fogo, é um romper das trevas. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, e essa noite, ela simboliza um período de tempo. Tem gente que acha que a noite é só aquele período que a gente dorme. Não. Quando o texto diz em Salmos 30 verso 5 que o choro dura uma noite, esse choro simboliza um período de tempo. E talvez você esteja enfrentando esse período de tempo na tua vida, mas eu quero te dizer que haverá um romper pela manhã, se você crer. Haverá um romper do Espírito na tua vida, se você crer. Haverá um romper do Espírito, se você acreditar, porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, porque afinal de contas, quem manda fogo tem fogo, e quem manda fogo tem poder, amém? Aleluia. Deus é fiel, e a gente demora para entender isso. A gente demora para entender que a chama, ela está acesa quando a gente faz incendiar o negócio. E quando a gente demora para entender isso, a gente coloca a culpa em várias coisas, em várias situações. Os adolescentes, talvez, os jovens, colocam a culpa no momento,
Ah, é a minha adolescência. Ah, é o que eu estou enfrentando. Ah, é isso, é aquilo. Ah, é a igreja, é a escola que está exigindo muito de mim. É o curso que eu faço. A falta de fogo, irmãos, nada mais é. A gente precisa entender que eu sou quem alimento a viva chama que há dentro de mim. Eu busco a presença de Deus. Eu peço para Deus mudar a minha vida e eu vou colocando lenha. E como é essa lenha? Eu vou deixando as minhas vontades, eu vou deixando o meu querer, vou pedindo para o Espírito cuidar de mim, para o Espírito me direcionar, para Ele me mostrar o caminho, sabe? Eu vendo eles louvando aqui, eu viajei, irmãos, na minha juventude, na minha adolescência, sabe? Nós vivíamos uma fase maravilhosa, irmãos. Vocês precisam, adolescentes, jovens, vocês precisam cultivar essa fase que vocês estão vivendo. Vocês precisam colocar mais lenha nessa fogueira aí. Essa fogueira precisa incendiar a cada dia, sabe por quê? Porque o tempo passa muito depressa. Eu vendo eles cantando, eu me lembrei da minha adolescência, sabe, irmãos? As noites de sábado pra gente era incrível. Os meus amigos, eu sempre fui envolvido no meio dos músicos. Os meus amigos eram músicos e eles, todos meus amigos eram mais velhos do que eu. E as noites de sábado, nós tínhamos a Carol que tocava bateria, a Isaura no teclado, o Bruno cantava, o Jeremias tocava, o Wanderson no baixo, e a gente se reunia e falava assim: onde vai ser o culto hoje? Aí a gente ia para casa de alguém, e a gente chegava lá, a gente fazia um som gostoso. Tinha dia que era só no teclado, tinha dia que era no violão, e depois a gente lia a Bíblia e começava a orar, e o fogo caía. Ah, irmãos, como era gostoso essa fase, como era maravilhoso essa fase, onde muitos estavam curtindo nas baladas, a gente estava orando, a gente estava se consagrando. E eu tenho certeza que muito daquilo que eu vivo hoje na presença de Deus é reflexo daquilo que eu coloquei lenha quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Eu coloquei muita lenha, nessa fogueira, e hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente mantém a chama acesa, porque o Espírito é que cuida de nós, é Ele que guarda a nossa vida, é Ele que guarda a nossa mente. E eu quero declarar para vocês, adolescentes que estão aqui, esse culto foram feitos para vocês, especialmente para vocês, a geração de vocês precisam ser marcadas. Essa é a geração que deve ser marcada pelo fogo de Deus, pelo fogo de Deus. Vamos marcar essa geração com fogo. Essa geração precisa ser conhecida com algo especial, com algo relevante. As pessoas querem minimizar essa geração, querem colocar a geração para baixo, mas eu quero profetizar que será a geração marcada pelo fogo de Deus, pela presença de Deus. Nunca houve tantas conversões como estão havendo nesses últimos dias, e essa é a nossa geração, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te tirou de trás das malhadas e te trouxe aqui hoje, e te santificou e te restaurou, para que você estivesse na presença dEle todos os dias da tua vida. Nunca se esqueça disso. Adolescentes, escute o que vou dizer a vocês. Vocês têm palavra suficiente. Nunca em toda a história, nunca em toda a história, houve tantos recursos para ouvir a voz de Deus. Nunca em toda a história houve tanta tecnologia para que a gente possa buscar Deus de todas as formas. A gente liga a internet, a gente consegue ouvir louvor, pregação, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, a gente lê a Bíblia online, a gente tem, se a gente não quiser ler, a gente quiser ouvir, a gente consegue ouvir. Então vocês têm palavra suficiente, a palavra direcionada sobre a vida de vocês dia após dia. O papel de Deus é mandar o fogo, e Ele tem mandado o fogo, e a pergunta que fica é: será que nós temos mantido essa chama acesa dentro de nós? Porque é isso que vai direcionar a nossa vida, se estamos com a chama acesa, e a chama faz parte de mim. Eu tenho que manter essa chama acesa. Não dá, só que tem um detalhe, não dá para manter a chama acesa somente num culto. Que culto maravilhoso, louvores, eu estava sentado ali e via tudo se encaixando, bispo. Os louvores se encaixando, as palavras se encaixando, a dança se encaixando.
Mas eu não posso dizer que eu vou manter essa chama acesa só porque eu vim aqui nesse culto de hoje. Não. Precisa ser uma vida transformada, uma vida direcionada através da palavra de Deus, através do caminho de Deus. Pais, criem os filhos no caminho certo que se deve andar. Precisa ter exemplo dentro de casa. O exemplo maior tem que vir dentro de casa, tem que vir do lar, da criação, daquilo que você fala dentro da tua casa, daquilo que você fala para os seus filhos, como você se comporta, a forma que você trabalha, a forma que você ensina a ele como se deve ser honesto. Irmãos, ser cristão vai muito mais do que vir a um culto, vir à igreja. Devemos ter princípios e valores. Isso começa dentro da nossa casa. Não há como a gente querer viver o fogo de Deus se a gente não traz essa lenha, não coloca a lenha dentro de casa também. A lenha, ela precisa ser mantida acesa dentro de casa também. Só não somente nos moveres na igreja, não. Precisa acender a lenha. O que você tem ouvido? A pergunta que faço a vocês é: o que tem alimentado vocês, adolescentes? O que vocês têm buscado? Quais são os recursos? O que tem alimentado a tua fé, a tua esperança em Deus? Será que verdadeiramente estamos mantendo essa chama dentro de nós acesa? Ou é algo passageiro que estamos buscando? Porque afinal de contas, lembre-se disso, a lenha, ela deve ser levada a cada manhã. Traz a lenha, coloca a lenha no fogo e ele não vai se apagar. O fogo, irmãos, ele incendeia, ele clareia, ele traz claridade. Ninguém quer viver em trevas, não. Eu quero declarar o fogo de Deus na tua vida, porque o fogo vai clarear a tua vida, vai incendiar a tua vida, vai aquecer a tua vida. Talvez você se sente muito frio. Eu gostei do rios que fizeram aí, muito bacana. Você que não quer morrer de frieza, morreu do que? Morreu de frieza, e há muitos morrendo de frieza, mas o fogo de Deus vai te aquecer aí aonde você estiver, e nenhuma frieza que vem do inferno irá abalar a tua fé, irá abalar a tua esperança no Senhor, em nome de Jesus. Mas existe um fogo que ele muda a nossa vida, ele nos transforma. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás pelo menos, o fogo ele foi caracterizado por algumas situações dentro da igreja. Quando se lembra o que diziam assim: olha, o irmão é sapatinho de fogo, o irmão é do fogo, é do mover, é do mistério, e tudo isso ele faz parte do fogo, irmãos. O irmão do fogo, labareda de fogo, tocha de fogo. Mas na verdade mesmo, a gente prova que a gente tem o fogo de Deus é no dia da adversidade, é no dia que a nossa fé é provada, irmãos, que a nossa fé é testada. É aí que nós provamos que nós temos o fogo de Deus. E eu quero declarar na tua vida que você vai receber o fogo de Deus na tua mente, no teu coração. Eu quero declarar que o fogo de Deus vai invadir a tua vida por completo. Você vai ser tomado por esse fogo, porque ter o fogo de Deus é ter uma unção, uma autoridade no abrir a boca. O fogo de Deus é exatamente a gente continuar sendo quem a gente é e ter atitudes transformadas pelo Senhor. Pelo Senhor. O fogo, ele traz algumas responsabilidades. A gente sabe que desde muito criança, a gente ouve dizer assim: criança não pode mexer com fogo, porque afinal de contas fogo é perigoso, é ou não é? Fogo exige algumas responsabilidades. Você já viu garrafa plástica no fogo? Que ela entorta todinha, porque o fogo ele traz algumas resistências. Existem alguns
de utensílios de vidro, por exemplo, algumas tigelas, bacias, só algumas podem ir no fogo, é ou não é verdade? Só algumas podem ir no micro-ondas, porque afinal de contas o fogo, ele traz resistência, e é preciso ser resistente para ser marcado pelo fogo. Será que nós estamos sendo resistentes? Será que estamos resistentes para passar pelo fogo? Será que a nossa fé está alinhada para passar pelo fogo? Porque quem manda fogo tem fogo, e quem manda fogo tem poder. O fogo de Deus, aquele que manda fogo tem poder. Eu escolhi uma canção para nós cantarmos no final, e essa canção, quando eu ouço ela, eu fecho os meus olhos e eu viajo nessa canção. E há e ela fala exatamente, essa canção, ela é baseada nesse texto que li a vocês, e diz assim: onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde o fogo não apaga, tem amor. Onde o fogo não apaga, tem paz. Onde o fogo não apaga, tem provisão. Aonde o fogo não apaga, tem prosperidade. Aonde o fogo não apaga, tem tranquilidade. Aonde o fogo não apaga, tem perseverança. Aonde o fogo não apaga, tem fé, tem alegria, tem provisão de Deus. Não deixe o fogo apagar na tua vida, e todas essas coisas manterão acesas dentro de nós, dentro de cada um de nós. Aonde o fogo não apaga, o amor não falha, a paz reina. E quando a gente entende essa proposta do sacerdote, ele deveria colocar lenha, e isso é muito importante. Ele colocava lenha todas as manhãs, e todos os dias ele retirava, repita comigo, retirava cinzas daquilo que o fogo já queimou. Então olha que coisa importante, eu coloco lenha no fogo, só que todos os dias pela manhã eu tenho que ir lá com uma pá e retirar as cinzas daquilo que o fogo já queimou. Então eu abasteço e eu tiro aquilo que não serve mais. E a Bíblia diz que isso que não serve mais deveria ser colocado do lado de fora, num lugar puro. Ou seja, irmãos, eu coloco lenha, só que eu tiro aquilo que não me serve mais. Eu abasteço para o fogo manter aceso, e eu tiro todo o resquício daquilo que não me faz bem. Eu tiro toda a amargura, eu tiro todo o ressentimento, eu tiro tudo aquilo que tem tentado tirar a minha paz, que tem me trazido ansiedade, medo, preocupação. Tira para fora da tua vida em nome de Jesus, porque há pessoas vivendo de cinzas e achando que é fogo. A Bíblia diz para nós essa noite: retira o fogo e retira a cinza e coloca a lenha, e o fogo vai ser mantido aceso em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Dispensa para fora. Tem pessoas vivendo de cinzas, daquilo que um dia o fogo já consumiu. É resquício, não é mais fogo, é resquício, e você está achando que é fogo. E Deus está dizendo para nós essa noite: não é fogo, é cinza. Coloca para fora a cinza, tira tudo aquilo que não é mais fogo, tira a cinza e coloca a lenha. E eu quero finalizar falando 4 coisas para a gente manter essa chama acesa dentro de nós. Você quer ouvir? 4 coisas que eu preciso sair daqui entendendo que a chama precisa manter acesa dentro de mim. 4 coisas para vocês adolescentes, que vocês precisam gastar tempo com isso que vou dizer a vocês, para que vocês tenham a chama acesa dentro de vocês. A primeira coisa é tempo de oração. Repita comigo: tempo de oração. Quando a gente ora com fogo, Deus manda o anjo para nos resgatar. Amém? Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro estava na prisão,
E os irmãos oravam incansavelmente na casa da irmã Maria. E a Bíblia diz que aquela oração de fogo daqueles irmãos que estavam orando por Pedro ali, a Bíblia diz que o anjo foi na prisão e resgatou Pedro. E eu quero profetizar que se a gente orar com fogo e orar com fervor, o anjo de Deus vai nos acompanhar e vai nos resgatar nas situações que nós estamos precisando. Talvez você se sente num momento de fragilidade da tua vida, num momento que você se sente esquecido por todos. Eu quero declarar que o anjo de Deus, ele pode te resgatar pela tua mão hoje, se você quiser, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Primeira coisa então, tempo de oração. Gaste tempo orando. Adolescentes, muito melhor do que ver internet é ter um tempo de oração. Muito melhor do que ficar fazendo determinadas situações é você gastar tempo orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus. Você precisa ter um tempo de oração. Eu não sei qual é o horário, eu não sei se é de dia, se é à noite, se é de tarde, se é quando você chegar da escola, se é antes de você sair, mas tenha um tempo de oração. Tenha um tempo de você dobrar o teu joelho, ou deitado, ou em pé. Eu não sei como você vai fazer, mas tenha um tempo de oração, porque esse tempo de oração vai manter a chama acesa dentro de você. Esse é um princípio. São 4 combustíveis aqui que eu vou falar, e o primeiro é o tempo de oração. O segundo, palavra. Deixe que a palavra alimente você. Deixe que a palavra invada o teu coração. É Bíblia, é palavra de Deus. Não é história, não é conto da carochinha, não é sentar com a amiga, não é trocar palavras no WhatsApp, áudio, não. É Bíblia, é palavra. Leia a palavra vai alimentar você. A palavra vai ser um combustível para a tua vida, se você quiser, em nome de Jesus. Então eu preciso ter tempo de oração. Segundo, eu preciso ter palavra. Terceiro, ambiente. Você está comigo? Ambientes. Há muitos adolescentes e jovens se perdendo no ambiente que estão frequentando. Esteja envolvido com ambientes que sejam cheios da presença de Deus. Eu preciso estar em lugares que estão cheios da presença de Deus. Aonde não tem Deus, eu não posso estar. Aonde não se fala de Deus, eu não posso estar. Aonde brincam com Deus, eu não posso estar, porque isso vai apagar o fogo dentro de você, se você estiver. É isso que vai manter a chama acesa. Primeiro, fala comigo, tempo de oração. Segundo, palavra. Terceiro, ambiente. Então você precisa frequentar ambientes que sejam cheios da presença de Deus. Precisa estar envolvido com aquilo que é de Deus. Se não é de Deus, cai fora. Sai fora. Muitos estão se perdendo por conta do 4 combustível que vou dizer a vocês. E o quarto é relacionamentos. Fala comigo, relacionamentos. Tenha relacionamentos que te levem para a presença de Deus cada dia mais. Esses são relacionamentos sadios que vocês devem ter. Tenham relacionamentos que te levem para a presença de Deus cada dia mais. Gaste tempo orando, gaste tempo lendo a palavra, gaste tempo estudando a Bíblia, orando, se consagrando, jejuando, buscando as coisas de Deus, buscando a presença de Deus. Esteja em ambientes saudáveis que trazem a presença de Deus para a tua vida, que trazem paz, que trazem alegria, que trazem segurança. Não ande segundo, a Bíblia diz no Salmo 1, não ande segundo o conselho dos ímpios, e não se detenha no caminho dos pecadores. Antes o teu prazer seja na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite, e tenha certeza que o combustível vai estar aceso dentro de você, a chama vai estar acesa dentro de você.
em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. O Senhor colocou algo no meu coração. Nós vamos cantar essa canção. E a Bíblia diz que a unção de Deus, ela despedaça o jugo e derruba muralhas. Amém? A unção de Deus, ela despedaça o jugo e derruba muralhas. Eu quero convidar, a pastora vai louvar isso. Nós vamos cantar esse louvor e eu quero convidar todos os adolescentes para virem até aqui no altar. Quero chamar o apóstolo, nós vamos ungir a vida de vocês. E vocês vão sair daqui marcados por essa unção. E essa unção, ela precisa marcar a vida de vocês. Todos vocês que estão aqui convidados, por favor, venham até aqui ao altar. Nós vamos ungir vocês. Mas nós vamos cantar esse louvor. Feche os olhos de vocês. Amém? Os pais, eu vou ungir os adolescentes, os jovens que aqui estão. O apóstolo vai ungir os pais. Tem pai aí? Amém? Eu quero declarar algo sobre a vida de vocês. Isaías capítulo 65. Põe para mim na tela, Fabinho, verso 23. Isaías 65, 23. Há uma liberação sobre a vida de vocês também, pais. A Bíblia diz que vocês, pais, não, olha o que diz esse texto: não labutarão inutilmente, e nem gerarão filhos para infelicidade. Algumas traduções dizem que não trabalharão de balde e não gerarão filhos para calamidade. Olha isso. Volta no 23, é esse? 23, isso. Não farão trabalho em vãos, e não irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os filhos e os seus filhos estarão com eles. Olha o verso 24. Antes mesmo que clamarem, olha, antes dos filhos de vocês clamarem, eu responderei e atenderei eles ainda falando, eu os ouvirei. Quantos pais querem essa bênção para a vida dos filhos de vocês? Em nome de Jesus Cristo, não haverão filhos perdidos nas drogas, em nome de Jesus. Os filhos de vocês serão resgatados em nome de Jesus. Se há alguma mãe que entrou aqui sofrendo, chorando porque tem um filho perdido na droga, na prostituição, na bebida, eu quero profetizar sobre a vida de vocês que vocês não trabalharão à toa, vocês não gerarão filhos para vergonha, para calamidade, mas antes disso, a unção de Deus vai pegar vocês aí, e vocês vão levar paz para a casa de vocês, vão levar alegria para a casa de vocês, vão levar tranquilidade para a casa de vocês. E vocês adolescentes, e vocês jovens, eu ungirei a vida de vocês, e a Bíblia diz que a unção quebra o jugo e despedaça muralhas. Feche os olhos de vocês, que a unção de Deus vai tomar a vida de vocês, a unção de Deus vai descer sobre a vida de vocês e vai direcionar vocês para o caminho certo. Vocês não andarão à toa, vocês não ficarão perdidos em meio a esse mundo, mas a unção de Deus vai pegar vocês em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Eu declaro e profetizo o anjo de Deus à sua diante.
dianteira, a sua retaguarda, a sua esquerda e a sua direita. Xerebarabachuri andarabachuri 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 andarabas. Riandarabachuri andarabachuri 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 andarabas. Riandarabachuri andarabachuri 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 andarabas. Oriandarabachuri andarabachuri 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 andarabas. Riandarabachuri. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Todos dentro da casa do Pai já não se lembram que o céu é real. Preocupado com coisas banais. Aleluia. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar de céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Só se fala em bens materiais. Em nome de Jesus, essa geração é marcada pelo Existe fogo. uma igreja espiritual. Levanta essa geração. Desperta. Reacende o fogo. Levanta essa geração. Traz de volta a visão. Onde tudo começou, volta ao primeiro amor. Deixa Jesus te pegar com o fogo de Deus. Reacenda a sua chama agora. Chama a presença do Espírito Santo. Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, santificação, não querem mais pregar. Deixa Jesus te pegar. Pararam de falar do céu. E só se fala em bens. Materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Cadê você? a chama vem nos restaurar, meu Deus. Comeia, desce aqui, reacende, vem nos restaurar. Comeia dos dois, desce aqui nesse lugar. Você entendeu? Marcados pelo fogo de Deus.
Espírito Santo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Jesus está te levantando. Jesus está tocando na tua alma, no íntimo do teu coração. Eu não sei se tem alguém que se perdeu no meio do caminho, mas Jesus te chama de volta para a casa do Pai. Jesus te chama de volta para fazer parte do rebanho de Deus, porque você é filho dele. O Senhor te chamou desde o ventre. Não para de tocar não. O Senhor te chamou desde o ventre. O Senhor te chamou igual Davi, de trás da malhada. Oh, e a sua geração é uma geração abençoada. Será uma geração próspera. Será uma geração que levantará outra geração. Levanta, vai. Levanta essa geração, desperta.